Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, para além destas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão, ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, para além destas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão, ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar, ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Convidamos agora o nosso irmão Fábio, que vai nos trazer a mensagem da noite, e mais uma vez agradecemos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Domingos. O Domingos comentou do Francisco, né, que desencarnou essa semana, e o que é interessante, estou pensando nesse bate-papo desde fevereiro, de uma brincadeira que o Francisco fez comigo. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo, e ele falou, Fabinho, na próxima encarnação eu quero ser que nem você. Hã? Eu quero ser evoluído que nem você. Eu falei, Francisco, então eu quero ser que nem você. Eu quero ser evoluído que nem você. Mas aí comecei a pensar, essa brincadeira que a gente falava, eu queria ser evoluído que nem o Domingos, queria ser evoluído que nem o Eduardo, queria ser evoluído que nem a Vilma, não é? Às vezes a gente fala isso no nosso bate-papo mesmo, eu queria ser evoluído como algumas pessoas que a gente vê, admira e tem no trato, ou na casa espírita, ou a vizinha da rua, em qualquer lugar. A gente vê pessoas que têm algumas atitudes que a gente fala, puxa vida, eu queria ser que nem ela. Queria ser evoluído que nem ela. E comecei a pensar nisso. O que é ser evoluído, não é? Aí eu lembrei de uma passagem que o Platão nos fala no livro A República. Na verdade, se eu quero ser evoluído, eu preciso ter algumas ferramentas para saber o quanto eu estou evoluído. E nesse livro A República tem uma passagem que o Platão conta sobre o anel de Giges. Alguém já ouviu falar do anel de Giges? Eu não tinha ouvido falar também. O Platão conta assim, nas terras de um rei ali da Grécia,
o rei de Líbia, ele tinha um pastor que estava trabalhando para esse rei. E teve um terremoto, apareceu lá no meio da cratera que abriu no chão um objeto, e dentro desse objeto, de uma caixinha, tinha um anel. O Giges viu aquele anel, colocou no dedo e foi para uma reunião que sempre tinha com o rei, que ele queria saber dos gados dele, das ovelhas dele, como estavam aquela criação. E o Giges pôs o anel no dedo e foi para a reunião. E no vai e volta, mexendo no anel, colocou o que segura a pedra para dentro e ele ficou invisível. Ele voltou ao normal, voltou a aparecer. Pôs para dentro e ficou invisível. Aí eu parei para pensar. Vamos testar a nossa evolução? O que cada um de nós faria se tivesse a possibilidade de ficar invisível no meio de uma conversa, no trabalho, para fofoca, não é? O que a gente faria com essa possibilidade de ficar invisível? É esse justamente o questionamento que o Platão está fazendo. O que o Giges fez? Ficou invisível, ouviu tudo que o pessoal estava contando, ouviu as tramas do rei, ele seduziu a rainha, mataram o rei e ele se tornou um poderoso soberano naquelas terras. Qual o ponto de o Giges ter um anel desse? Se eu desse esse anel para uma pessoa moralizada, justa e correta, e para aquela pessoa terrena como nós, não é? O que cada um faria com esse anel, não é? E tantas outras coisas que a gente pode ir para pensar nesse teste. O que eu faria? O que eu faria se eu ganhasse na loteria amanhã? Antes de ganhar na loteria, tem vários planos, né? A metade eu vou fazer um orfanato, outra metade eu vou fazer um asilo, vou tirar todo mundo da rua, não é? Até que você conquiste essa dinheirama na loteria. O que você faria? Não é? Às vezes a gente está passando na rua, tem um cidadão morrendo de frio, só porque sua jaqueta ainda é bonitinha, você não tira e dá para ele, você pode entrar no seu carro que está quentinho e liga o aquecedor. Será que a gente daria nossa fortuna para caridade? A gente está tentando fazer uma troca com Deus. Se eu ganhar, eu faço. Não é? Então, onde a gente encontra esses testes e para pensar características, formas de saber se nós estamos evoluindo, como nós estamos evoluindo. Tem um texto que Kardec colocou tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho. É um dos poucos textos que estão nos dois livros. No Livro dos Espíritos, o comentário dele é a pergunta 918, que é a seguinte: por que sinais se pode reconhecer o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Dos espíritos, nesse sentido. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O comentário dessa resposta dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos tem o nome As Características do Homem de Bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o homem de bem. Então ali a gente tem toda a ferramenta para fazer uma análise constante da nossa vida, para verificar se a gente realmente está evoluindo. Se a gente é evoluído, não é? Lembrando que, num planeta de provas e expiações, somos mais ou menos farinhas do mesmo saco furado, não é? Alguns um pouco mais evoluídos, outros um pouco mais com coisas para aprender, mas a gente está mais ou menos num nível de aprendizado muito parecido. Então ainda somos espíritos de um planeta de prova e expiação. Está acabando? Talvez. Talvez estamos no lusco-fusco. Sabe o lusco-fusco? A pior hora do dia para você dirigir? O que acontece no lusco-fusco? Você não enxerga direito, tem um monte de acidente, não é? Você acha que viu, mas não viu, tem miragens. Isso acontece no lusco-fusco. Eu acho que estamos no lusco-fusco da evolução, que vai durar 10 anos, 50 anos,
Não sei, não depende de nós saber quanto tempo vai demorar. Depende de nós fazermos essa análise de quanto somos evoluídos e construindo esse mundo de regeneração o quanto antes. Eu fiz um apanhado de todas as ideias do homem de bem, das características do homem de bem, mas o primeiro parágrafo eu vou querer ler para vocês na íntegra, que na verdade é um resumo de todas as ideias das características do homem de bem, vista por Kardec, analisada por Kardec, e o último parágrafo também fecha essas ideias, e na verdade é um apanhado de tudo, e no primeiro parágrafo e no último parágrafo a gente já tem a receita para trabalhar sermos evoluídos, para trabalhar, de repente, admirar aquela pessoa que já puxa, aquele cidadão evoluído porque é caridoso, não é? Mas lembremos, somos cidadãos de um planeta de prova e expiação, não é? Às vezes a pessoa realmente está trabalhando pela evolução, mas ela se corrói intimamente por uma construção interna que é difícil, não é? O primeiro parágrafo que é importante, ó. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou esperar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Só esse primeiro parágrafo, das características do homem de bem, a gente tem material para construir o nosso processo evolutivo, não é? Os outros itens que Kardec coloca, sempre está retomando nesses primeiros, não é? Que segue à risca a lei de justiça, de amor e de caridade. É compreendendo o universo criado por Deus que tudo está certinho, tudo está organizado. É doar-se para o próximo. Veja que há algum tempo, alguns anos para cá, se ouve falar muito em empatia. Não se falava muito em empatia alguns tempos atrás, talvez há uns 10 anos atrás. É comum ouvir-se falar em empatia. Talvez a empatia seja o começo do que seja a caridade de verdade. Não é? Às vezes a gente confunde caridade com esmola. Caridade com esmola. Às vezes a gente faz a caridade dando alguma coisa. Às vezes a gente dá a esmola que mais machuca do que alivia a dor. E às vezes a gente faz caridade sem dar nada. É esse ponto que o Kardec coloca aqui em vários pontos da lei de caridade, do amor e da justiça. Então, alguns itens importantes aqui, ó. O homem de bem, que está procurando esse processo de ser mais evoluído, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Não questiona. Não é que ele não deixa de pensar. Ele não questiona as coisas que acontecem na sua vida. Não é? Quem já ouviu conversando com vocês algumas vezes, eu sempre falo isso. Se está frio, a gente reclama que está frio. Se está calor, a gente reclama que está calor. Se está chovendo, puxa, não aguento mais essa chuva. Se está seco, nossa, como está seco. Se eu sou cabeludo, nossa, eu queria ter o cabelo mais curto. Se eu sou moreno, eu queria ser loiro. E assim por diante. E a gente reclama. Cada vez que a gente reclama, se somos criaturas de Deus e vivemos num mundo, num universo criado por Deus, estamos reclamando de quem? De Deus. Não é? Então eu tenho fé em Deus se eu estou reclamando o tempo todo? São coisas para pensar. Porque eu também reclamo, gente. Certo? São coisas para pensar. A gente reclama. A gente reclama. Não é? Bastante, Edu. A gente reclama bastante. Tem fé no futuro. O homem de bem tem fé no futuro. Ou seja, ele vive a vida material, não pela vida material.
ele vive a vida material pensando na vida futura. Qual é a vida futura ano que vem? Quando eu me aposentar? Quando eu me aposentar, eu vou participar mais das atividades do centro. Não é assim? Não, a vida futura é a vida de espírito, sem corpo, que pode começar vindo ajudar no centro espírita, mas é muito mais do que isso, não é? É ajudar em casa, é ajudar na comunidade, é ajudar no trabalho, é não pensar em si antes dos outros. Sabe que as durezas da vida são provas e expiações. Estão vendo que o Kardec vai sempre recolocando as mesmas coisas? O homem de bem sabe que as vicissitudes, as dores, os sofrimentos são provas e expiações. Ou a gente está aprendendo uma coisa nova e vendo se você aprendeu mesmo, uma prova. Ou a gente está tendo a oportunidade de corrigir alguma coisa do passado. É uma expiação. Então, ou a gente está provando o que você aprendeu, ou é uma expiação. Tudo, o homem de bem sabe que tudo que a gente passa é prova e expiação. Aí, nas minhas, assim, pensando, né? Puxa vida, até os processos obsessivos. Até os processos obsessivos. Porque nos processos obsessivos, uma espiritualidade amiga, todos nós temos amigos protetores, sabe o limite que o espírito pode atuar. Ah, mas por isso eu não vou fazer tratamento no centro e vou aceitar a obsessão. Não, não é isso. Mas a gente ter consciência que só estamos tendo nossa mente invadida por alguém que a gente maltratou no passado, é a resposta de ter maltratado alguém no passado. Então, até os processos obsessivos, você tem que aprender a suportá-los. Curando-se fazendo tratamento? Aliviando. Porque qual é a verdadeira cura? O perdão, o trabalho no bem, a mudança de pensamento. Essa é a verdadeira cura, não é? Porque se a gente tem o bem em nós e a vibração negativa chega perto de nós, não nos alcança, não tem como nos atingir. A caridade e o amor na defesa do fraco contra o forte, não é? Muitas vezes a gente passa por situações que uma pessoa mais fraca ou mais debilitada está sendo agredida, seja verbalmente ou até fisicamente, ou oprimida ou assediada, e nós temos condições de interceder. Nesse momento a gente tem alguma possibilidade de interferência, mas muitas vezes, no meio social que a gente vive, é muito mais fácil ser de conta que não está acontecendo nada. O homem de bem, ele vai interceder pelo mais fraco, para a gente ver na nossa vida. Pensa nos outros antes de pensar em si. Não sobe, não ascende na vida, não ascende na empresa, não ascende na sociedade, pisando no pescoço dos outros. Ele vai sempre pensar no outro antes de si. Então, o verdadeiro homem de Deus, o homem de bem, pensando no seu processo evolutivo, ele está pensando no próximo, ou seja, está pensando na sua vida futura. Olha só, em tempos que vivemos de desrespeito ao pensamento alheio, o homem de bem respeita as convicções sinceras dos outros, é bom com todos, não distinguindo raças nem religião. Não quer dizer que a gente vai aceitar o jeito do outro pensar. Não quer dizer que a gente vai incorporar no nosso pensamento o jeito do outro pensar, mas a gente vai respeitar. Se a gente está num mundo de provas e expiações, onde somos todos farinhas do mesmo saco, furados, pensa assim, cada um de nós no planeta Terra tem uma capacidade de entender, de compreender. Talvez aquele que está numa religião que seja mais doutrinadora, digamos assim, é aquilo que aquela alma, que aquele espírito precisa naquele momento para se ajeitar.
É questão de maturidade, assim como ensinar um problema de matemática avançada para uma criança do primeiro ano. Qual é a sensação da criança do primeiro ano? Ou dar um problema infantil, 1 mais 1, para aquele que está treinado a fazer cálculos integrais diferenciais avançadíssimos. Cada um recebe aquilo que precisa. E quantas almas, quantos espíritos não precisam daquela religião que é bem doutrinadora mesmo, que o faz parar de usar drogas, que o faz parar de usar bebida, que o faz a ter um pensamento mais reto. Não é? É o limite daquilo que a gente consegue. Quantos de nós foram de outras religiões antes de ser espíritas? Talvez chegou um momento que naquela religião que nós estávamos, aquilo que se falava, aquilo que se ensinava, não nos tocava mais. Estava errado? Não. A gente fazia coisa certa? Fazia. Aquela religião ensinava a fazer caridade para o próximo? Ensinava. Mas tinha algumas coisas que a gente precisava de um pouco mais. Que ali não estava respondendo algumas coisas que eu precisava. E o que é importante? Antes de tudo, o amor ao próximo, a caridade. Como Kardec começou com o texto? Com a caridade, com o amor. A caridade é o guia do homem de bem. Olha só, a caridade é o guia do homem de bem. E a gente volta àquela conversa, o que é caridade, não é? Estamos começando a conhecê-la, talvez agora, com a empatia. Que a gente vê alguém, tenta sentir a dor dela. Isso é empatia. E voltando àquilo que a gente falou antes, caridade pode ser com o bem material ou sem o bem material. Existe a esmola com caridade, a esmola sem caridade e a caridade sem esmola. O que é caridade com esmola? Ou esmola com caridade? É aquela assim que alguém te pede algum alimento, que te pede dinheiro, te pede alguma coisa, ou algum bem material que precisa, você oferece sim. Você ajuda sim. Mas você não entrega só aquilo. Você entrega aquele quilo de alimento carregado de amor, de vibração, de vontade que a pessoa saia daquela situação difícil que ela está. A esmola sem caridade é aquela que o mocinho bate na nossa porta do semáforo. Já está incomodando de novo. Né? Deixa eu achar R$1 aqui para me livrar dele logo. Você deu esmola. Teve caridade? Mas tem aquela também que não tem nenhum bem material. O próprio mocinho pode bater na sua porta do semáforo e falou: tio, não tenho nada hoje para te dar, me desculpa, mas você está bem? Como você está? Está tudo bem apesar de tudo? Não é? Não dei a esmola. Fiz caridade. Dei atenção. Não é? Dei um pouco de carinho, que talvez tantos que passaram por ali queimou a mão dele com uma moeda de R$1. Lógico, talvez mate a fome dele depois. Certo? Não estou entrando no mérito do dar esmola. Aí são outras situações sociais, não é esse o caso, tá? É o ajudar quem te pede uma ajuda, é nesse sentido que a gente está falando, certo? É indulgente com as fraquezas alheias, porque ele mesmo precisa de indulgência. Ou seja, o homem de bem se esforça e aprende por perdoar. Se esforça por perdoar. Por quê? Somos espíritos de um planeta em provas e expiações. Ou seja, erramos. Ou seja, damos bobeira. Ou seja, precisamos muitas vezes que as pessoas sejam indulgentes conosco. Não é? O que diz o Pai Nosso? Perdoa, nos perdoa como perdoamos a quem nos ofende, a quem nos deve.
Não aponta o defeito dos outros para subir, para aparecer. Muito pelo contrário, ressalta as coisas boas que as pessoas têm. Características de um homem de bem, não é? A gente falou de fofoca agora de pouco, não falou? O que a gente faz na fofoca? A gente fala coisa boa dos outros, né? Raramente, né? Então, na fofoca, a gente faz o quê? A gente ressalta o lado negativo, não é? Às vezes a pessoa faz 1000 coisas maravilhosas, dá uma escorregadinha. Quem não escorrega? Para que lado a gente vai? Não é? Às vezes está lá na empresa, estou almejando aquele cargo, o colega lá trabalha para caramba, mas ele dá uma vaciladinha. Olha a chance de eu subir na minha carreira profissional pisando no defeito do outro. E de 1000 coisas, uma vaciladinha. O verdadeiro homem de bem, a pessoa evoluída, vai fazer o contrário, vai pensar no outro primeiro, nesse sentido, não é? Ressaltar as coisas boas e deixar as não tão boas de lado. Não tem ódio, rancor, nem desejo de vingança. Agora, de pouco, a gente falou do obsessor de novo, não falou? Uxi! A gente falou do obsessor. Mas, muitas vezes, a gente não pode esquecer que nós podemos vir a ser o obsessor. Porque o homem de bem, olha lá, não deseja vingança, não guarda ódio, não guarda rancor. Como está o nosso coração frente às ofensas e às pessoas difíceis? Será que eu tenho condição de ser um obsessor? Não é? O verdadeiro homem de bem não. Ele perdoa, ele esquece. Ele faz como Jesus fazia. Perdoava. E perdoar, não, te perdoo, mas nunca mais faz isso. Não. Perdoar no sentido de esquecer. Esquecia. Criança. Criança quebra o vidro, você fica bravo na hora. Você vai ficar a vida inteira da criança falando do vidro que ela quebrou? Não. Você deixa passar. Somos crianças no processo evolutivo. O verdadeiro homem de bem, na nossa análise, da nossa construção da evolução, estuda suas imperfeições e trabalha para combatê-las. Estuda as suas imperfeições e trabalha para combatê-las. O verdadeiro homem de bem, aquele que almeja a evolução, o tempo inteiro está passando um pente fino em si próprio. Nas questões de orgulho, de inveja, de egoísmo. Então faz um pente fino em si próprio o tempo todo. E analisa mesmo. Aí depois faz o quê? Não, eu sou orgulhoso, pega um chicote e vai. Não, não é isso. Faz essa análise e se transforma. Estamos no caminho de evolução? O verdadeiro homem de bem não se envaidece dos seus talentos, seja inteligência, seja o que ele tem nessa encarnação, seja a família que ele tem agora, ele não tem vaidade. Por quê? Porque o que a gente tem agora é transitório. É o processo de uma prova ou de uma expiação. Então, precisamos dar o valor real do que temos e fazer bom uso delas. Não abusa do bem que tem, porque o que eu tenho hoje, amanhã, posso perder. Talvez hoje esteja fazendo uma experiência com a miséria, com a pobreza, porque ontem fracassei na experiência da riqueza. Ou preciso conhecer todas as experiências. E quem acompanha jornal econômico sabe que é fácil, ascender e decair, né? Antigamente a gente falava da encarnação, né? Na encarnação passada eu fui milionário, nessa não sou.
Hoje não. Uma mudança no sistema econômico, você é milionário, daqui a pouco não tem nada. Aí você pega aquele molequinho que mexia no computador, que é inteligente, que é esperto, que da casa dele fica milionário de uma hora para outra. Não é? Antes era de uma encarnação para outra. Hoje, bobeia, na mesma encarnação, você tem todas as experiências. Tão rápido está essa situação do mundo também. O verdadeiro homem de bem, se é chefe, cuida com carinho os seus subordinados, com atenção, com respeito, sabe ouvir, sabe dar oportunidades. E se for subordinado? Ele sabe cumprir o seu dever. O verdadeiro homem de bem, que busca evolução, vai cumprir o seu dever. Não vai enrolar, não vai sabotar. Vai construir realmente para que a empresa ou aquela situação seja bem produtiva. Por quê? Hoje ele é subordinado. Amanhã, na próxima encarnação, ele também vai ser chefe. Teremos todas as oportunidades. E o último parágrafo, a gente vai para uma historinha. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Ou seja, o verdadeiro homem de bem aplica a lei áurea, pratica para os outros tudo aquilo que ele gostaria que os outros fizessem com ele. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ajudando o tempo todo. E para a gente terminar, ficar com uma historinha em mente, vou contar a história do Kandata. Quem traz essa história é Malba-Tahan, o mesmo autor do livro O Homem que Calculava. Malba-Tahan, ele fez várias traduções de lendas do Oriente Médio para o português, direto do árabe, trazendo para nós. E essa é uma história boa para a gente pensar no nosso processo evolutivo. É a história de Kandata. Kandata, a vida inteira, ele foi um facínora na Terra. Só fazia o mal. Não era caridoso, não era bondoso, não era educado, era bruto. A vida inteira ele foi assim. E o Kandata, como todo mundo, morreu. Então ele foi lá para as profundezas do pior lugar que existe no mundo espiritual, no inferno, segundo o Malba-Tahan. E andou, ficou séculos vagando pelo mundo espiritual, pelo ambiente mais pesado do mundo espiritual. Sofrendo. Um dia, Kandata, cansado de sofrer, se arrependeu dos maus que tinha feito, das maldades que tinha feito. Ficou de joelhos e pediu para Deus uma possibilidade, a chance de sair daquela condição. Nesse momento apareceu para Kandata um anjo do Senhor, apareceu para Kandata um espírito de luz, para orientar o Kandata e tentar tirar daquela situação. Assim como a gente vê nas obras de André Luiz e de Divaldo Franco, que existem vários espíritos de luz que vêm no mundo espiritual em situações difíceis, tentando resgatar aqueles espíritos que já têm arrependimento. Pelo menos o arrependimento. Aí esse espírito de luz vem para Kandata e pergunta algumas coisas. Kandata, eu preciso que você memorize e lembre pelo menos um ato de bondade que você tenha feito em sua existência. Aí Kandata, por misericórdia, eu nunca fiz nada de bem para ninguém. Nunca fiz bem para ninguém. Eu judiava todo mundo, eu roubava, eu gritava, eu xingava, eu esperneava. Calma, Kandata, eu vou fazer umas perguntas para você então. Tenta memorizar, lembrar. Kandata, você nunca fez nenhum ato de bondade? Nunca fez bem para ninguém? Não. Eu roubava, trapaceava, enganava todo mundo, quebrava as coisas pela rua, nunca fiz nada de bem. Por misericórdia, não vou ter jeito mesmo? Calma, disse o anjo. Calma. Pensa em outra coisa.
Alguma vez você ofereceu esmola para alguém que estava com fome? Você deu esmola para alguém que estava precisando mais do que você? Um pedaço de pão, alguma coisa que estava comendo, uma fruta? Não, nunca. Sempre comi tudo. Pegava dos outros para comer ainda por cima. Não dei nada. Eu pedi esmola, fazia de conta que era mendigo e pedia esmola. Nunca dei nada para ninguém, enganava os outros pedindo esmola. Ai, Candata, mas por misericórdia, Candata dizia para esse espírito de luz. Calma, vamos tentar fuçar ainda mais na sua memória. Candata, alguma vez você viu uma pessoa aflita ali no cantinho, chorando, desesperada, com dor, chegou perto dela e deu uma palavra de consolo? Um abraço, um aperto de mão, um sorriso que fosse? Não, muito pelo contrário, viu o cara chorando, tirava mais sarro dele ainda. Eu aprontava com ele para ficar mais triste ainda. Eu gostava de ver as pessoas chorando. Eu era cruel. Eu gostava de ver o sofrimento do outro e era cruel. Eu ajudava mais ainda a sofrer. Mas por misericórdia, Deus, não tem, vou ter jeito mesmo. Aí o Espírito de Luz falou, mas Candata, com os humanos você não teve jeito, né? Vamos pensar nos animais, nos irmãos menores. Quem sabe teve algum momento que você tenha tido um ato de atenção, né? Você era cruel com os animais? Falou, não, meu Deus do céu. Lembrei de uma situação. Uma vez eu estava andando por um bosque e vi ali uma teinha de aranha, uma aranha inofensiva e pequenininha, que não ia fazer mal para ninguém. A hora que eu ia pisar para esmagá-la, eu falei, não. Ela nunca fez mal para ninguém, é inofensiva. Vou poupá-la. E desviou dessa aranha. Nesse momento, o anjo desapareceu. E naquela região sombria onde ele estava, desceu um fio de aranha. Um único fio de aranha. O Candata firmou a mão. E será que aguenta? Será que é firme? Se pendurou. Viu que lá em cima tinha uma luz no final do fio e começou a subir. Começou a subir, começou a subir, começou a subir. Olha só, um ato de bondade que Candata fez, um fio de luz veio salvá-la. Começou a subir. Ele lembrou de olhar para baixo. A hora que ele olhou para baixo, ele viu que outras almas arrependidas também estavam subindo no fio. Ele falou, não, esse fio é meu, esse fio é meu. Acha que vou salvar todo mundo? E começou a chutar para os outros descerem. Nesse momento o fio desmaeceu-se e ele ficou lá no fundo do inferno para o resto da existência dele. Não é? Então, para a gente pensar nisso, na construção do nosso processo evolutivo. Muitas vezes em nossa vida, espíritos de luz vêm iluminar nossa memória para procurar no fundo dela coisas boas que a gente tenha feito. E talvez uma mínima, uma mísera coisa boa seja o nosso caminho de salvação, seja o nosso caminho de ascensão. Mas o egoísmo e o orgulho pode ser nosso grande vilão. Então, quando tivermos oportunidade de termos esse processo de ascensão, um fiozinho fino, forte e resistente, que nos dê condições de sair de uma situação difícil, e outros irmãos à nossa volta também terem a condição e pudermos ajudar com a própria caridade que estamos recebendo, que a gente faça isso. Que talvez seja o fiozinho de luz, junto com o arrependimento, que Deus, a espiritualidade superior, vai buscar no nosso coração como portal de luz para a nossa regeneração. Que Jesus nos abençoe, que possamos ir para casa com reflexões, não é? Se eu tivesse o anel de Gigi, para criança, se eu tivesse a capa do Harry Potter que fica invisível, não é? Se eu ganhasse na Mega Sena, como está o meu processo evolutivo? Se alguém me ofendesse profundamente, como está o meu processo evolutivo?
percebendo que não está tão bom assim, a gente dorme refletindo nisso, e a cada dia a gente se transforma e pensa e constrói uma vida melhor. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter, desse nosso bate-papo à noite, claro que no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 17, no comentário da questão do Livro dos Espíritos, está muito mais profundo, muito mais envolvente, mas que a gente possa ter alimento para a nossa reflexão durante a semana. Que assim seja.